Olá pessoal, a gente vai falar sobre os circuitos em corrente alternada. Então a gente vai falar de alguns tipos de circuitos em corrente alternada, mais especificamente vamos falar de circuitos mais simples, que vão utilizar ou só resistores, ou só capacitores, ou só indutores. Esses circuitos mais simples vai ser o começo, para depois a gente passar para alguns circuitos mais elaborados, que vai ser a combinação desses componentes. Então, só recapitulando, então resistores a gente já está bem acostumado a trabalhar, né? São componentes que oferecem resistência à passagem de corrente e a gente já conhece o símbolo e que a unidade é em ohms, né? Que ele é dado. O outro componente que a gente vai trabalhar hoje também são os capacitores, então o símbolo dele é esse aqui que a gente vai trabalhar, né? E a unidade dele é farad, que a gente vai dar pelo F aqui. E a gente vai ter também os indutores, né, que a gente vai trabalhar com esse símbolo aqui. A unidade dele é Henry. Então, o que esses componentes que a gente vai trabalhar, o que ele vai diferenciar para a gente? Em corrente alternada, eles têm comportamentos específicos para cada componente, cada um desses três. A gente vai analisar também qual a influência deles na corrente alternada para o nosso circuito, tanto para corrente como para tensão. Então, outra coisa que a gente precisa entender é que agora a gente vai estar trabalhando com uma impedância Z. Essa impedância Z, ela vai ser uma parte dela, que é a parte, a gente trabalhando ela em retangular, né? A parte real dela que vai ser a resistência, que a gente vai estar trabalhando, e a parte imaginária pode ser ou a indutância ou a capacitância. Então, no primeiro momento, né, na aula de hoje, a gente vai falar ou só de indutância ou só de capacitância. Então essa seria a fórmula para a gente achar a impedância do circuito. Então, por exemplo, se eu tenho um XL, então a gente vai ter JXL menos XC. Então, se eu tiver um XL, eu vou jogar o valor aqui. Se eu tiver um XC, eu vou colocar um valor aqui. Lembrando que o XC é negativo aqui, ó. Então, isso que a gente vai ver lá, que quando tiver só um XC, esse negativo vai vir aqui para fora para a gente ter um valorzinho aqui imaginário negativo no nosso valor. Então, o primeiro tipo de circuito que a gente vai analisar é o puramente resistivo. Para analisar o puramente resistivo, ele é o mais basiquinho que a gente vai ter. A gente vai ter que levar em consideração a lei de Ohm. Isso é para todos os circuitos também. Então, qualquer circuito que a gente for analisar, a gente vai levar em consideração a lei de Ohm, porque é a mesma análise que a gente fazia lá em circuitos CC, agora a gente vai analisar em circuitos CA. Então a lei de Ohm continua valendo. Qual que é a diferença? A gente vai fazer a lei de Ohm com números complexos. Então a gente vai ter um V aqui que vai ter um valor e um ângulo, né, um módulo e um ângulo, ou uma resistência também, vai ter um módulo em ângulo, ou se estiver em retangular vai ter uma parte real, uma parte imaginária, e assim vai. Então sempre lembrar que a gente vai usar a lei de Ohm para analisar, e a análise é a mesma. Ó. A gente vai ter uma tensão no circuito, vai ter uma corrente que vai passar no circuito, vai ter uma resistência, ou depois uma capacitância, uma indutância, e assim vai. Então a gente vai direto para o primeiro exemplo, que é o circuito puramente resistivo. Como que a gente acha a corrente desse circuito, por exemplo? Então, se a gente tem que a tensão é 120 ângulo zero, ó, vamos perceber que agora a gente está trabalhando com valores complexos. Então, aqui a gente tem uma tensão em polar, 120 ângulo zero. E a gente tem uma resistência de 100 ohms. Então, a resistência de 100 ohms, a gente não sabe se a gente jogasse lá na formulinha da impedância, a gente teria que a resistência é a parte real. Então, é como se a gente tivesse um valor de R, só R100. Então, meu Z seria 100, né, se a gente fosse trabalhar com um total ali. Então, eu tenho 100 mais J0, então eu só tenho 100. Se eu passar o 100 para polar, né, se eu fizer lá na calculadora REC de 100,0, eu vou obter esse valor aqui, ó. Então, a minha resistência em polar seria 100 ângulo 0 ohms, 0 graus ohms, né? Então, isso aqui é a minha resistência equivalente em polar. Se eu tenho a tensão, tenho a resistência do meu circuito, se eu quero achar a corrente, só pegar a tensão, né, dividido pela resistência, vou achar a corrente do meu circuito. Então, um circuito bem simples, só tem uma resistência, então já dá para achar tranquilamente. Então, eu faço 120 dividido por 100, né, que vai dar 1,2, e 0 menos
o zero aqui de baixo, que vai dar zero. Então, vai dar 1,2 ângulo 0 amperes. Não pode esquecer de colocar a unidade também sempre. Aqui a gente poderia colocar em retangular o resultado? Poderia, mas para a gente, corrente e tensão, normalmente a gente vai trabalhar em polar, que é mais fácil de visualizar. O que é interessante que a gente vai visualizar aqui? Ó, aqui a gente consegue ter em polar, para tensão e corrente, uma análise do ângulo de defasagem que ela vai ter. Então, por exemplo, se a gente tem uma tensão de zero, a gente obteve um resultado com uma corrente de zero. O que isso significa? Que elas estão em fase. Então, se a gente pegasse aqui, ó, vamos pegar esse resultado, né, deu 1,2, a gente vai analisar só o ângulo. Que é o valor, beleza, 1,2 é o módulo ali de intensidade de corrente. E o ângulo, ó, se a gente for jogar aqui no gráfico, o que aconteceria? Sempre meu ângulo da corrente está em fase com o ângulo de tensão. Então, eles caminham juntos. Ó. Então, é como se fosse um valor de tensão, né, que é mais alto, e um valor de corrente aqui sempre em fase. Então, quando eu atingir o máximo da tensão, eu atinjo o máximo da corrente. Quando eu passo no zero da tensão, eu passo no zero da corrente. Elas estão em fase aqui no circuito. Outro tipo de circuito que a gente vai ter é o circuito capacitivo. Aqui a gente começa a ter algumas diferenças, né? Então, a gente vai ter, ainda assim, nosso circuito é simples. Então, a gente tem só uma tensão, uma capacitância aqui e uma corrente que vai passando no meu circuito. Então, só isso que tem, é só um componente do meu circuito. Então, qual que é a análise que acontece que a gente tem que ver? Então, quando a gente liga o circuito, então o capacitor totalmente descarregado e a tensão nele vai ser zero. Então, quando a gente liga, a gente tem uma corrente alta, né? Mas a tensão nele é zero. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter uma defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente, porque se um está no máximo e o outro está no zero, significa que tem 90 graus de defasagem entre a tensão e corrente. Então, no caso do capacitor, o que vai acontecer? A gente vai ter que a corrente estar adiantada em relação à tensão. Então, enquanto o circuito tiver, né, como teve esse atrasinho no instante zero, bem no início, então o circuito, no decorrer do tempo, vai continuar mantendo essa diferença de 90 graus, que é a corrente adiantada em relação à tensão. E, consequentemente, quando a tensão sobre o capacitor for zero, né, a corrente vai ser máxima, então é sempre 90 graus de defasagem. A gente vai observar isso na hora que a gente fizer a conta também no circuito, matematicamente, e a gente observa essa diferença. Então, vamos resolver. Outra coisa que a gente precisa saber do circuito capacitivo como o nosso capacitor não é dado em ohms e a nossa impedância é dada em ohms. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas transformações. Então, se eu tiver o meu capacitor aqui em Faraday ali, então eu quiser passar para ohms, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa funçãozinha aqui, que é o que? Meu xc igual a 1 sobre ômega c ou 1 sobre 2π fc. Então, aqui eu tenho o resultado em ohms. Então, o que eu estou transformando? Eu estou transformando essa capacitância em um equivalente em ohms, porque minha impedância tem que ser em ohms para eu conseguir usar a lei de Ohm e achar o equivalente ali da corrente. Porque em corrente alternada, os meus componentes vão ter um comportamento de limitar a minha corrente que vai estar trabalhando ali. Então vai ser uma oposição à minha corrente do circuito. Então eu acho o equivalente em XC. E se eu quiser fazer o contrário, se eu tiver em ohms e quiser achar o equivalente da capacitância, né? É só eu isolar aqui, é a mesma fórmula, só está isolado. Eu tenho que C igual a 1 sobre XC vezes 2πf, ou 2πf XC. Também é a mesma coisa aqui. Então essas é algumas fórmulas que a gente vai acabar utilizando aqui no meu circuito. Observem que a minha capacitância é em função da minha frequência também. Então, se eu tenho uma frequência diferente no circuito, dependendo do valor da frequência, é o valor da minha capacitância equivalente ali. E o meu XC ele vai dizer, né, conforme a frequência e o meu XC, que é ohms, eu acho a capacitância equivalente ali. Então, para a gente resolver um exemplo aqui do circuito capacitivo, exemplo 2, a gente vai ter um V de 120 ângulo zero, vou ter um XC
de 40 ohms, um F de 60 Hz. O primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Jogar o meu XC na fórmula da impedância total, do Z. Então eu pego aqui, jogo 40 aqui no lugar do XC, meu R é 0, meu XL é 0, vou ter um equivalente de Z de menos J 40 ohms, né? Ó, o J que está aqui, o menos 40 daqui. Então eu acho o meu Z na forma retangular. Então ele está na forma retangular. Se eu passar o meu Z para polar, qual o valor que eu vou ter? Vou ter que o meu Z é igual a 40, ângulo menos 90. Eu faço lá pol, né, na calculadora, pol de 0, menos 40. Vai dar esse valor aqui, 40, ângulo menos 90 ohms. Para achar o meu I, o que eu faço? Pego o 120, né, se eu tenho V sobre Z, né, V sobre Z, então eu vou ter que o meu 120 dividido pelo meu Z, que é 120 ângulo zero, dividido pelo meu Z, que é 40 ângulo menos 90, vou ter um valor equivalente a 120 dividido por 40, 3, 0 menos 90, vou ter 3, ângulo 90 graus aqui em amperes, né? A gente está achando a corrente. Então já achei a corrente que passa no meu circuito. Como eu só tenho um componente, só tenho C, então eu tenho, eu já tenho V, tenho I, tenho o meu XC aqui do meu circuito. Então, o que a gente tem que reparar aqui? A gente tem que observar que meu ângulo agora deu 90. Então, observem que a minha tensão é 0, mas o ângulo da minha corrente deu 90, positivo. Então, é aquilo que eu comentei ali no comecinho de capacitor. A gente vai ter uma defasagem entre os meus valores de tensão e corrente, que no caso é de um valor de 90 graus. Para finalizar o exemplo, então a gente vai achar também o C, né? O C é só a gente jogar na fórmula, que é 1 sobre C é igual a 1 sobre 2πf XC. XC a gente já tem o valor, que é 40, né? Só jogar 40 aqui. F a gente tem o valor que é 60, 2π, que é constante. Executa essa operação, a gente vai ter um valor de 66,31 microfarad. Então, a gente tem o valor do capacitor aqui, da capacitância do meu componente. Analisando a forma de onda, então se a gente voltar aqui a analisar, o que a gente tinha? O que a gente tem? Que a nossa onda de tensão é defasada com relação à corrente. E defasada em que valor? A gente voltar aqui e observar, ó, enquanto minha tensão é 0, a minha corrente é 90. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, enquanto a minha tensão é 0, minha corrente é 90. Então, sempre defasado em 90 graus. Ó, quando a minha tensão é 90, minha corrente é 0. Quando minha corrente é menos, né, menos o valor máximo, está aqui embaixo, minha tensão é 0. É sempre assim, enquanto um está num dos máximos, né, ou mínimo, o outro está no 0. Então, sempre defasado em 90 graus. E lembrando que a minha corrente está adiantada com relação à minha tensão. Então, enquanto ela é 0, essa aqui está em 90. Minha corrente sempre está adiantada 90 graus com relação à minha tensão. Aí a gente tem outro tipo de circuito, que é o circuito indutivo, nosso terceiro circuito, que vai ser composto por uma fonte de tensão alternada e o nosso indutor aqui no circuito. A gente vai ter uma corrente que vai trafegar nesse circuito. Qual que é a análise que a gente tem que fazer agora desse circuito? Então, no instante inicial t igual a 0, o nosso indutor vai estar totalmente desenergizado, ele não vai estar carregado. Logo, sua corrente elétrica é 0, certo? A corrente dele é 0. E toda a tensão vai estar em cima dele. Então, a gente vai ter uma tensão total em cima dele, mas a corrente elétrica é 0. Então, quando a gente passar para o próximo instante, então a ação da corrente sobre o indutor, né, tem um campo magnético lá dentro, vai dar origem a uma defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente, fazendo com que a corrente esteja atrasado em relação à tensão. E enquanto o circuito estiver ligado, ele vai continuar repetindo esse ciclo. Então, no indutor, a nossa corrente está atrasada com relação à tensão. Então, o indutor tem essa capacidade de atrasar a corrente quando a gente está falando de circuito alternado. Então, se ele atrasa a corrente, a gente vai ter também uma diferença de 90 graus, porém de atraso, a corrente atrasada. Já no capacitor que a gente tinha acabado de falar, ela estava adiantada.
Então ela vai estar atrasada. Nós vamos comprovar isso também fazendo as contas. Vai aparecer um valor lá que a gente vai comprovar que ela está atrasada com relação à tensão. Outra forma que a gente precisa analisar do circuito indutivo é a conversão, né? Quando a gente tem o L, que é o valor do meu indutor, e quero encontrar o XL, que é o equivalente do meu indutor, porém em ohms, né? Que é o que vai oferecer oposição à passagem de corrente. A fórmula é XL é igual a ômega-L, que é igual a 2πfL. Então 2 a gente já conhece, π já conhece, F vai depender do circuito, vezes o L, que é o valor do meu indutor ali, em Henry. Do mesmo modo, se eu quiser fazer a conversão de ohms para Henry, né, vou fazer o contrário. Como que eu faço? Só isolar aqui nessa fórmula, é a mesma fórmula, só isolado. Eu tenho que meu indutor é XL dividido por 2πf. Então essa é a fórmula para a gente achar o valor do meu indutor ali. Então vamos resolver um exemplo, exemplo 3. Então a gente tem V igual a 120 ângulo zero, meu XL é 30 ohms, meu F é 60 Hz, e esses são os dados. Para a gente começar, qual é o primeiro passo? Igualzinho do capacitor, vamos jogar o valor do meu XL na fórmula da impedância do Z. Então o R é igual a zero, meu XC é igual a zero, então sai essa parte, eu só tenho 30 aqui no meu XL. Então se eu tenho 30, vai sobrar o quê? J30 ohms. Então vou ter J30 ohms em retangular. Porém, para eu encontrar a corrente, eu tenho que fazer tensão dividido pela impedância. E meu valor está em retangular, então vamos transformar ele em polar. Então se eu jogar na calculadora polar de 0,30 positivo, eu vou obter o valor de 30 ângulo 90 graus aqui em ohms, passando para polar. Se eu tenho o valor em polar, é só fazer a divisão. Então eu tenho que o meu I é igual a V sobre Z, né, que eu acabei de achar a minha impedância. Então eu vou ter 120 ângulo zero dividido por 30 ângulo 90 graus. Então se eu tenho 120 dividido por 30, vou achar o valor de 4. 0 menos 90, né, o menos aqui é da divisão, só lembrando. Então 0 menos 90, eu vou ter o valor de menos 90 graus ampere. Então meu resultado da minha corrente é 4 ângulo menos 90 graus amperes. Então achei o valor da minha corrente, que faltava ali no meu circuito. O que a gente tem que observar? Vamos analisar o ângulo da minha corrente. A gente está, no primeiro momento, aqui só analisando. Então, se eu tenho o ângulo da minha corrente menos 90 graus, ó, e minha tensão era de zero. Então, se eu tenho uma tensão de zero, eu vou ter um ângulo de menos 90. Então, percebo que a minha corrente está o quê? Atrasada com relação à minha tensão. Enquanto o capacitor estava adiantado, a minha corrente estava atrasada. A gente observou aqui matematicamente, fazendo um exemplo aqui. Vamos finalizar o exemplo, daí a gente analisa a forma de onda. Então, para finalizar o exemplo, eu quero achar também o valor de L, que eu só tenho XL. O valor do meu L vai ser o quê? O XL, que eu já tenho lá, que é 30, dividido por 2πf. O F eu já tenho, que é 60. Executo essa operação, vou achar o valor de 79,57 mH, que é o valor da minha indutância ali do circuito ali, no caso do componente. Então, voltando aqui, analisando agora o gráfico, né, para a gente comprovar. Então, qual que é a ideia? Quando eu estou com a minha tensão em zero, o meu I, né, o ângulo da minha corrente está o quê? Menos 90. Então, ela está aqui embaixo. Então, está no valor mínimo dela aqui. E como ela está dessa maneira, então ele continua mantendo o circuito inteiro. Então, se eu tenho um valor de zero, eu vou ter um valor de menos, aqui, menos o mínimo valor da corrente, que é o que a gente comprovou matematicamente. Se eu tenho zero na tensão no ângulo, eu vou ter menos 90 na corrente. Isso aqui é sempre proporcional. Então, a gente fez um exemplo aqui colocando zero para observar que vai dar menos 90. Mas se aqui tivesse qualquer valor, o I vai estar menos 90 do valor da tensão. É sempre uma diferença de menos 90. E, inclusive, a gente vai fazer os exercícios e vai comprovar isso, que independente do valor que eu tiver aqui,
a minha diferença para a corrente é sempre menos 90 aqui. E para o capacitor é o quê? Mais 90. Então, isso que a gente vê. Qual que é a ideia, então, dos circuitos que a gente resolveu hoje? A gente está iniciando ainda a análise de circuito. Então, a gente resolveu um circuito em corrente alternada, que a gente já começou direto com resistor, capacitor e indutor. Os 3 circuitos simples. A gente vai treinar bastante resolver isso aí em exercícios e depois a gente vai passar a combinar esses circuitos nas próximas aulas. Então, se eu vou ter um circuito com resistor e capacitor, um circuito com resistor e indutor, e depois um circuito com resistor, capacitor e indutor. A gente consegue usar os 3 no mesmo circuito aqui. A gente vai adicionando aqui no circuito e vai analisando o comportamento dele. Lembrando sempre que as operações são a lei de Ohm que a gente vai utilizar com números complexos, que agora a gente está trabalhando em corrente alternada. Certo? Então, muito obrigado.